Evangelho de Mateus 7:21. Diz assim a palavra de Deus: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, nós sabemos pelas Escrituras que está muito perto de acontecer o acontecimento mais esperado pela igreja, que é a volta de Jesus Cristo. Nós vemos pelos sinais que Ele deixou, que Ele está bem perto de voltar, que Ele está às portas, para poder buscar a sua igreja, buscar o seu povo, a sua noiva, que está preparada, esperando a volta do noivo. Então Jesus, Ele está a caminho, irmãos. Ele está mais perto do que nunca. Cada dia que passa, está mais perto o nosso encontro com o Senhor. Aquele dia em que o Senhor virá com as nuvens no céu, como Ele mesmo disse, como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente, com a sua glória sendo mostrada a todos os povos, com grande poder e glória. Diz a palavra de Deus que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele, mesmo que não queiram, mas vão se dobrar diante dele. Naquele dia reconhecerão que Ele é o Senhor, e Ele virá buscar o seu povo. Nós subiremos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, tanto aqueles que morreram como os que estão vivos, seremos transformados, receberemos um novo corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Essa realidade maravilhosa está muito perto, irmãos, de acontecer, muito perto. Tem gente que acha que isso é história de carochinha, que Jesus não vai voltar. Ele falou isso há tanto tempo, já se passou tanto tempo, e as pessoas acham que Jesus não vai voltar, está demorando muito, isso tudo é uma grande mentira, muita gente acha. Mas muitas pessoas vão lamentar, como diz a palavra de Deus, que as nações se lamentarão naquele dia, quando virem o Senhor vindo nas nuvens no céu com os seus anjos, e tocar a trombeta para arrebatar o seu povo. Muitos se lamentarão. Esse grande dia, irmãos, será o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor, o dia da ira, é o grande dia, é o dia esperado pela igreja. Aí vem a grande questão que nós lemos nesse texto aqui: como é que nós estaremos naquele dia? Como receberemos o Senhor? Qual será o nosso destino eterno? Sabe, todos nós precisamos meditar nessas coisas, até mesmo quem está dentro das igrejas. A gente precisa a cada dia examinar a nossa própria vida, para ver se realmente nós somos pessoas que estão andando com Deus de verdade. Porque como nós vemos nessa palavra, muitas pessoas elas vão se enganar. Elas estão se enganando. Nesse exato momento existem muitas pessoas que acreditam que vão ser recebidas por Jesus no céu, na glória, que vão ser arrebatadas, que vão se encontrar com o Senhor nos ares. Elas acreditam nisso de todo o seu coração, mas elas vão ter uma grande decepção naquele dia. Esse dia, irmãos, será um dia de grande alegria para a igreja, será um dia de lamentação para aqueles que não creram no Senhor, e será um dia, como diz nesse texto, de grande decepção. Para quem? Para aqueles que acreditavam que eram cristãos, que eram convertidos, que estavam seguindo ao Senhor, e vão descobrir somente naquele grande dia que, na verdade, eles não seguiam ao Senhor, eles não eram convertidos.
Jesus vai dizer para eles: eu não conheço vocês. Você consegue imaginar como isso vai ser triste? Como isso vai ser decepcionante, frustrante? Imagine, irmãos, uma pessoa passar toda a sua vida dentro de uma igreja, servindo até, falando de Jesus, frequentando os cultos, e chegar naquele grande dia e descobrir que o seu nome não está escrito no livro da vida, que ela não é um cristão, que ela não é de Deus. É uma grande decepção. Será uma grande decepção para muitas pessoas. Agora vamos compreender um pouco melhor o que Jesus ensinou aqui. E se você não se enquadrar nisso, e eu espero que não se enquadre, né? Nenhum de nós se enquadre nessa situação, mas que essa palavra sirva de aprendizado para nós alertarmos as outras pessoas, porque tem muita gente vivendo essa realidade no mundo hoje. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que nem todo aquele que chama Jesus de Senhor, que se refere a Ele como Senhor, não significa que essa pessoa é um cristão de verdade. Não é o fato dela se referir a Cristo como Senhor que qualifica ela como um cristão, como um discípulo. É o que mostra claramente aqui. Muitas pessoas naquele dia dirão Senhor, Senhor, ou seja, elas com a sua boca confessam a Cristo, elas reconheciam Jesus como Senhor. Só que essa confissão, irmãos, é uma confissão de lábios, de boca. Porque confessar Jesus de boca é fácil dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Essas pessoas vão chamar a Cristo de Senhor naquele dia, quando forem questionar pelo fato de terem sido rejeitadas. Como nós vemos lá em Lucas 6,46, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus perguntou isso uma vez para as pessoas, porque já naquela época tinha muita gente que chamava Jesus de Senhor, mas não obedecia seus mandamentos. E Jesus está dizendo em outras palavras: de que adianta você me chamar de Senhor, se referir a mim da maneira correta, ter uma crença correta, mas você não vive uma vida de obediência, não segue os meus mandamentos? Sabe, irmãos, de nada adianta, preste atenção nisso, de nada adianta ter a crença correta, crer numa teologia correta, conhecer Jesus teoricamente, conhecer a doutrina bíblica, conhecer a Bíblia, ter conhecimento sobre Deus. De nada adianta se isso não levar a pessoa a ter uma vida transformada. O que Tiago diz lá no seu livro? Que até os demônios creem em Jesus Cristo, entre aspas, né? Acreditam na existência de Deus, acreditam em Jesus, sabem que Jesus é o Senhor, e diz que eles ainda tremem, eles creem e tremem os demônios. Mas eles seguem a Jesus? Não, mas eles conhecem a verdade. Tem muitas pessoas hoje em dia que conhecem sobre Deus, que se você pedir para elas falarem sobre Deus, elas dão uma aula para você. Conhecem de teologia, conhecem sobre Bíblia, mas vivem no pecado, não têm temor a Deus, não obedecem seus mandamentos, não conhecem o Senhor, não andam na sua presença. Então de nada adianta ter um conhecimento teórico sobre Jesus. Como ele diz lá em Mateus 15:8 para os fariseus: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque os fariseus, eles eram assim, eles honravam com os lábios, falavam sobre Deus, ensinavam sobre Deus, se referiam a Deus de uma maneira maravilhosa, mas no coração deles, eles não acreditavam naquilo de verdade. Era uma confissão só de boca, que não levou eles a ter uma mudança de vida.
é uma triste realidade de muita gente. Lucas 13:25 diz assim: quando o dono se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, olha só, chamando Jesus de Senhor naquele dia, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Olha que interessante. Muitas pessoas naquele dia, depois da porta se fechar, elas vão questionar, porque Jesus vai vir e a porta vai se fechar. Que porta é essa? A porta da salvação. A porta da salvação, ela vai se fechar. Ela está em contagem regressiva para isso. Qual é o dia em que a porta da salvação vai se fechar? O dia que o Senhor vier. É o dia da sua vinda. É o que ele disse aqui: quando o Senhor se levantar e fechar a porta, as pessoas vão bater. Por que elas vão bater na porta? Porque elas vão estar inconformadas. Elas vão ter uma oportunidade naquele dia e vão questionar Jesus. Em outras palavras, vão dizer: Jesus, espera aí, tem alguma coisa errada. Eu te seguia, eu acreditava que tu és o Senhor, só que a porta vai ter se fechado e eles vão bater, vão clamar para que a porta se abra. E Jesus vai dizer: eu não sei de onde vocês são. Lembram da parábola das 10 virgens? As virgens prudentes que estarão com o azeite e com as suas lâmpadas acesas, elas vão entrar quando o noivo vem. E as 5 virgens nécias, loucas, que não levaram azeite, que o azeite simboliza a presença de Deus, o Espírito Santo, a vida transformada, elas não vão entrar com o noivo e depois vão bater na porta querendo entrar. E o que o noivo vai dizer? Eu não conheço vocês. Então, irmãos, não adianta uma crença vazia, não adianta reconhecer Jesus como Senhor apenas de lábios, sabe? E esse texto mostra claramente, irmãos, é importante a gente compreender isso. Quando Jesus vier e fechar a porta, acabou-se, não tem mais oportunidade, não tem mais jeito. O dia da gente refletir sobre a nossa vida, se nós somos realmente de Deus ou não, se andamos como cristãos, é hoje, irmãos, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai ter outra oportunidade, e se Jesus voltar e a porta se fechar, não vai haver outra oportunidade, só vai haver desespero e choro por parte daqueles que não vão entrar. Jesus, ele não vai abrir mais a porta. Depois que a porta se fechar, acabou-se. Eu sei que muita gente acredita e tem sido ensinado de um século para cá, mais ou menos, de que depois que Jesus vier, ainda vai ter uma outra oportunidade de salvação 7 anos depois, e depois ainda vai haver um milênio e vai haver oportunidade de salvação depois. Mas biblicamente, irmãos, pelo menos eu creio nisso, e a Bíblia mostra que quando Jesus volta, a porta se fecha, a oportunidade de salvação se acaba. Não é à toa que o alerta da Bíblia é severo quando Jesus diz: vigiem, porque vocês não sabem a que hora vem o seu Senhor, para que Ele não venha e pegue vocês de surpresa. Porque se Ele vier, quem não estiver pronto vai ser lançado fora nas trevas. Por que é necessário haver vigilância? Porque a oportunidade é única. Quando Ele vem, Ele leva a sua igreja, e ali a porta se fechou, não há mais oportunidade de salvação. É isso que mostra nesse texto aqui. Por que as pessoas vão estar clamando desesperadas? Porque elas sabem que acabou para elas, foi o fim delas. Elas não vão mais entrar, o noivo não vai mais abrir a porta. Por isso que essa mensagem é tão urgente da gente refletir nela. E aí o texto continua dizendo assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? É possível realizar coisas
para Jesus e mesmo assim está perdido. Veja que interessante isso. É possível, totalmente possível, realizar coisas para Deus, para Jesus, em nome de Jesus, e mesmo assim ser uma pessoa perdida, que não tem salvação. Essas pessoas vão questionar exatamente isso, porque elas fizeram algumas obras, fizeram algumas coisas em nome de Jesus, e elas começam a relatar aqui: Jesus, nós profetizamos em teu nome, isso que o Senhor está fazendo e nos rejeitar é injusto. Em outras palavras, elas estão dizendo que Jesus, a gente falou de ti, a gente pregou para outras pessoas, a gente falou do Evangelho, a gente trouxe a mensagem de Deus para outros. Como é que é possível agora a gente ser rejeitado? A palavra de Deus mostra, irmãos, não dá tempo a gente ver detalhadamente aqui porque o tempo é curto, mas a palavra de Deus mostra que o fato de você falar de Jesus, pregar a palavra para as pessoas, não é uma garantia de que você é salvo. Muitas pessoas durante a história pregaram a palavra, pregaram o Evangelho, mas perderam a sua salvação. Talvez foram usadas por Deus para salvar outros, mas perderam a sua salvação. Porque falar de Deus para as pessoas não é um sinal de que eu sou salvo. Vocês acham que pelo fato de eu estar aqui pregando a palavra para vocês, isso é um sinal de que eu sou convertido? Não é. Claro que eu creio que eu sou convertido. Eu não teria a coragem de subir aqui, digo por mim pessoalmente, se eu não tivesse a convicção de que eu creio em Deus, em Jesus, de verdade. Mas isso não prova que uma pessoa é salva, não prova. É perfeitamente possível falar de Deus e mesmo assim não ser de Deus. Outro caso aqui, expelir demônios, fazer milagres. Tem pessoas que podem expulsar demônios e mesmo assim não serem salvas. A Bíblia tem exemplos disso, de judeus que expeliam demônios, de Judas que estava junto com os discípulos expelindo demônios e não foi salvo, estava perdido. Porque, irmãos, no final das contas, o que realmente expulsa demônios é o quê? A pessoa que está orando? Não, é o poder do nome de Jesus. Se Jesus quiser expulsar um demônio de alguém, Ele pode até usar uma pessoa, entre aspas, que não é cristão, porque Ele quer ter misericórdia daquela outra pessoa que está possuída, porque é o poder do nome de Jesus que expulsa demônios. Sabe, aí tem muita gente que vai hoje para algumas igrejas pensando assim, né? Olha, naquela igreja ali a gente vê demônios sendo expulsos toda hora, ali a gente está vendo milagres, tem gente pregando a palavra ali. Isso é um sinal de que aquela igreja é de Deus. Será, irmãos? Esse texto prova exatamente o contrário. Nem todos aqueles que profetizam, que expulsam demônios, que fazem milagres, supostamente, são de Deus. Nem todos são. É claro que quem é de Deus expulsa demônios. Se for da vontade de Deus, pode ser usado para fazer um milagre, orar e um milagre acontecer. Ele prega a palavra, mas nem todos aqueles que fazem essas coisas são de Deus realmente. O milagre, por exemplo, quando ele acontece, é por quê? Porque Deus quer ter misericórdia daquela pessoa que está sofrendo e está clamando pelo milagre. Às vezes tem gente que está naquelas igrejas que não pregam o Evangelho, que ensinam um monte de mentira, mas a pessoa está lá clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, faz um milagre na minha vida, muda a minha situação. E Deus olha para ela e tem misericórdia. E aí a pessoa que está lá às vezes no púlpito orando pensa: olha, foi por causa de mim, porque eu sou um homem de Deus, eu oro e Deus faz milagres aqui. Será? Será que é assim mesmo? Muitos milagres são feitos não por causa de quem está orando pelo milagre, mas por causa da misericórdia e da compaixão de Deus por aquela pessoa que está sofrendo. Então nada disso aqui é garantia de salvação, irmãos.
fazer coisas em nome de Jesus não garante salvação. Assim como frequentar uma igreja, andar com a Bíblia, ser batizado, fazer confissão de fé, estar todos os domingos na igreja, participar de algum ministério, liderar qualquer coisa. Você acha que isso garante que alguém é de Deus? Não garante, irmãos. Mas você sabia que tem muita gente que se confia nessas coisas? Às vezes ela pensa assim: eu estou na igreja desde quando eu nasci, meus pais são crentes, eu fui batizado, sabe, eu frequento a igreja, eu estou todo domingo na igreja, eu até prego, eu evangelizo, eu participo de ministérios, eu canto, eu toco. Não é possível que eu não seja cristão. Eu sou cristão, é claro. Isso não prova nada, irmãos. Embora tudo isso seja maravilhoso, mas não prova que alguém é de Deus. Então, afinal de contas, você pode estar pensando: o que prova que alguém é de Deus? O fruto do Espírito, irmãos. O coração transformado. O que foi que Jesus disse aqui um pouco antes? Nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Como é que nós conhecemos que alguém é de Deus? Pelo coração dela. Se ela foi transformada realmente ou não. Se ela tem uma vida transformada. Se ela agora é uma nova criatura. Se ela realmente agora está caminhando de maneira diferente, crescendo em santidade, em comunhão com Deus, cheia da presença do Espírito Santo, andando no Espírito. É isso que mostra que alguém é de Deus. Agora, isso não se percebe às vezes com muita nitidez. É por isso que tem gente que às vezes a gente pensa que vai para o céu e não vai. E tem gente que às vezes a gente pode pensar que não vai e vai. Irmãos, naquele dia, pode ter certeza, nós vamos ter muitas surpresas. Não é à toa que Jesus disse que muitos que são primeiros serão últimos, e aqueles que são últimos serão primeiros. Ou seja, aqueles que parecem estar na frente não vão entrar, aqueles que parecem estar atrás vão entrar. Vai acontecer esse tipo de coisa. Jesus falou isso para os fariseus. Por que Jesus falou isso para os fariseus? Porque os fariseus, eles eram ótimos religiosos, praticavam a religião exterior de uma maneira tremenda, maravilhosa, tinham uma aparência de pessoas de Deus incrível. Mas o que foi que Jesus disse para eles? Vocês nem entram nem deixam os outros entrar, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, raça de víboras. Foi o que Jesus falou para os fariseus, porque eles pareciam estar seguindo a Deus, mas não estavam. E Jesus disse outra vez: as meretrizes e os publicanos precedem vocês no reino de Deus. E os fariseus achavam que aquelas pessoas iam ser os últimos, ou senão não iam nem entrar. E Jesus disse: olha, vocês estão pensando que vão entrar? Quem vai entrar é a prostituta que está se convertendo, é o cobrador de impostos, ladrão que está se convertendo. E vocês estão com essa hipocrisia religiosa e não se convertem, vocês não vão entrar no reino de Deus. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Então, continuando, ele diz assim no versículo 23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Lá em Filipenses 3,8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse: eu considero tudo como perda. Ou seja, para mim, a única coisa que importa na vida realmente é conhecer a Jesus. Naquele dia, irmão, Jesus vai dizer explicitamente, como ele falou aqui, ou seja, claramente: nunca conheci vocês. Alguém pode ficar pensando: mas irmão, como é que pode? Jesus não é onisciente? Ele não conhece todas as pessoas? Como é que ele disse que não conhecia aquelas pessoas? Ele nunca tinha visto elas? É isso que ele está querendo dizer? Jesus está falando aqui de um outro tipo de conhecimento, irmãos. Ele está falando do conhecimento que significa
intimidade, relacionamento com Deus, comunhão. O conhecer, nesse sentido aqui, é de andar com Deus, de ter comunhão com Deus. É esse o sentido de conhecer. E o que significa isso? Irmãos, nós somos chamados, é preciso a gente compreender isso. Jesus, ele não nos chamou para ser religiosos apenas, para ter uma religião, para frequentar uma igreja, para fazer algumas atividades, para estar sempre num local de culto, frequentando um culto. Não é isso o essencial. O que é o essencial? Embora essas coisas sejam boas, mas não é o essencial. O que é o essencial? É andar em comunhão com Jesus Cristo, é conhecê-lo, andar com Ele. Sabe, será que nós podemos dizer como Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido? Sabe o que é conhecer a Deus? É você ser aquela pessoa que vive em oração, que todos os seus problemas você fala para Jesus, você está sempre rasgando o seu coração diante dele, agradecendo, pedindo, louvando, adorando, mesmo quando ninguém está vendo. É o que Jesus disse: você entra no seu quarto, você dobra o seu joelho, fala com Deus, adora. Será que o que você faz aqui, você faz na sua casa? Ora de todo o coração, fala com Deus, recebe dele o consolo, a paz, a alegria, ouve a sua voz. Será que diariamente você ouve a voz de Cristo através da sua palavra? Você frequentemente medita nas Escrituras e aprende dele, senta para poder aprender, para ouvir, para ali ser ensinado por ele. E aí você cresce, e aí você adora, e aí você vai sendo transformado. Isso é conhecer a Deus, irmãos, é andar no Espírito, é adorar, é servir, é estar junto dele, é conhecer o seu coração, é conhecer quem ele é ter experiências com Deus. Eu não estou falando de experiências aqui sobrenaturais, tipo de você ir para o paraíso, não, mas de você ter um relacionamento onde você passa situações em que você vê Deus trabalhar na sua vida, e você percebe o agir de Deus, e você é transformado, e você vai crescendo, e você vê a glória de Deus se manifestar na sua vida, e aí de glória em glória você vai sendo transformado conforme a imagem de Cristo, e você vê ali o seu coração mudando. Isso é conhecer a Cristo. O meu tempo já acabou, né? Eu vou caminhar aqui para o último ponto, falar só uns 2 ou 3 minutos. Jesus diz assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tem um texto lá de Romanos 6, 22, onde Paulo diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Quem é de Deus é santificado, é libertado do pecado, para viver uma vida nova. Naquele dia Jesus vai dizer para as pessoas: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Qual é o grande diferencial entre essas pessoas que achavam que eram cristãos e aqueles que são cristãos de verdade? Porque essas pessoas, elas praticavam o pecado, elas viviam no pecado. Você sabe qual é a diferença entre o cristão e o não cristão? Porque todos nós pecamos, irmãos. Todos nós pecamos. Mas o cristão é aquela pessoa que odeia o pecado. Ele não tem prazer no pecado. E a cada dia ele rejeita. Ele diz como Paulo: eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão. Sabe, ele luta contra o pecado, ele se agarra com Deus, ele diz: Senhor, eu quero ser santo, Senhor, arranque isso de mim, transforma o meu coração, eu não quero ser assim.
me perdoa, tem misericórdia. É assim que um cristão é. Ele peca, mas o pecado do cristão não é um hábito, não é uma prática constante, não é algo que ele ama, não é algo que ele gosta de fazer. Quando ele peca, ele se sente triste, ele se arrepende, ele pede perdão, e aí ele procura andar em santidade, ele clama pela ajuda de Deus para ser transformado, ele tem temor, ele quer ser santo, ele quer agradar o Senhor em tudo. Por que ele é assim? Porque ele recebeu um novo coração, e agora ele ama o que Deus ama, e ele odeia o que Deus odeia. Então ele abomina o pecado, ele quer ser parecido com Cristo, ele quer andar como Jesus, ele quer pensar como Jesus, ele quer ser parecido com Jesus, ele quer ter a mente de Cristo, ele quer ser totalmente semelhante ao Senhor em tudo que ele puder. Então ele rejeita o pecado, ele abomina o pecado. Eu fico impressionado, irmãos, sabe, porque eu conheço muitas pessoas, não são poucas não. Eu não estou falando de ninguém daqui, essas pessoas que eu estou falando é de fora. Eu conheço muita gente que diz que é cristão e vive no adultério, na prostituição, na embriaguez, na mentira, na fofoca, na difamação, na calúnia. Sabe, vive uma vida de hipocrisia, mas ele abre a boca e diz: eu sou de Deus, eu sou cristão. Quem não peca? Todo mundo peca, você peca também. Então Deus vai ter misericórdia de mim. Eu tenho os meus pecados, você tem os seus pecados. Mas a diferença é justamente o que eu falei: o cristão, ele procura viver em santidade. É incrível, irmãos. Talvez você conheça pessoas assim. Eu conheço pessoas que louvam a Deus, que pregam a palavra, que lideram na igreja, irmãos, mas vivem numa vida de pecado abertamente, e eles não têm o menor temor, o menor arrependimento, nem dói no coração o que eles fazem. Pelo contrário, eles às vezes até justificam as suas atitudes, mas eles acham que são cristãos, porque eles pensam: afinal todo mundo peca, então Deus no final vai ter misericórdia de mim. Então, irmãos, Lucas 13:28, eu vou ler aqui para finalizar, diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Imagine, irmãos, essa cena. Eu espero em nome de Jesus que isso não aconteça com ninguém aqui, mas imagine, eu quero que você imagine só por um instante a dor dessa pessoa nesse dia. Ela vê Abraão, Isaque e Jacó sentados na mesa com Jesus, nas bodas do Cordeiro, e ela lançada fora. Lançada fora. E ela vai pensar: eu poderia estar ali, mas não estou. Estou perdido agora por toda a eternidade, não há mais nada que possa ser feito por mim. A única coisa que ela vai poder fazer é ter choro e ranger de dentes. Irmãos, uma coisa é você receber uma má notícia e você saber que aquilo pode se reverter no outro dia. Outra coisa é você receber uma má notícia, e principalmente essa má notícia de que você está condenado, e você saber que isso não pode ser revertido, que a porta se fechou para você, e você passou a vida toda se auto-enganando, achando que você está ali, e chega no grande dia e você vê: eu não estou aqui. Como é possível isso? Então o dia da gente se examinar é hoje. O dia da gente refletir na nossa vida é hoje. O dia de caminhar com Cristo em santidade, de vigiar pela nossa alma, aguardando a vinda do Senhor, para estarmos prontos naquele grande dia, é hoje, irmãos. Porque depois que o Senhor vier, para essas pessoas só vai haver pranto e ranger de dentes. Infelizmente, não é a vontade de Deus, mas é o que vai acontecer pelo fato delas terem rejeitado a Cristo. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a viver essa palavra e ensinar isso a outros. Em nome de Jesus, amém.